bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar da minha casa, especialmente da minha casa para casa de vocês, a nossa aula de física, tudo bem? Olha, então eu gravei a nossa aula de biologia, que foi uma forma de retomada do conteúdo já trabalhado. Nós temos também a aula de química, onde eu retomei os conteúdos que vocês já viram nos vídeos enviados pela Positivo, tá? E fiz alguns exercícios também. E hoje a gente vai ver sobre a nossa aula de física, tudo bem? Vamos lá então. Gente, inicialmente, né, pra gente dar início então, eu gostaria de informá-los que nós estamos usando a apostilinha, essa apostilinha verde, tá? Da Araribá, lá na página 108, ok? 108, unidade 4, dinâmica, tudo bem? Pessoal, então, como nós já havíamos visto sobre o conteúdo de velocidade média, aceleração, queda livre, né, todos esses temas que nós já fizemos atividades, já fizemos a prova, inclusive, sobre esse conteúdo, né, eu não vou dar muita ênfase e sim vou focar naquilo que é um conteúdo novo, que seria do primeiro bimestre, tá bom? Que são as leis de Newton, que é essa unidade 4 aqui da apostila Araribá, tudo bem? Vamos seguir então. Pessoal, são 3 leis de Newton, tá? E essas leis, elas estão relacionadas de uma forma contínua, de uma continuidade do conteúdo que nós já havíamos visto, né? Nós vimos que a aceleração, ela depende da força da gravidade. O que é gravidade? Gravidade é a força de atração que a Terra exerce de mesma forma para todos os objetos, para todos os corpos próximos a ela. E a gravidade, ela pode ser alterada conforme a gente muda de um planeta para o outro, né? A gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou a gente pode considerar também 10 metros por segundo ao quadrado, né? Diferente se a gente considerar a gravidade da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai estudar nessas 3 leis de Newton, relacionando então esses conteúdos que nós já vimos, tudo bem? Muito diferente com a gravidade. Beleza, pessoal? Bem, nós temos então a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela é também conhecida como a lei da inércia. O que é inércia, professora? Gente, vocês estão lembrados? Eu passei isso para vocês. E a inércia, ela é a capacidade de um objeto permanecer em repouso ou permanecer em movimento. Como assim? Bem, um objeto, se ele está em repouso, ele está parado, ele vai permanecer em repouso, a não ser que uma força externa atua sobre ele. Então, por exemplo, olha, tem aqui essa nossa caneta, tá? Uma canetinha normal. Ela tá parada. Se eu deixar ela aqui em cima da minha mão, ó, ela está em repouso. Ela vai se mexer, pessoal? Ela vai sair do repouso sozinha? A gente pode ficar aqui 3 horas de vídeo. Ela vai continuar parada. Então, o objeto que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Então, a não ser que eu pegue essa caneta, a não ser que eu vire a minha mão e ela vai ser atraída pelo centro da Terra e ela vai cair, ok? Isso é o que diz a inércia, e isso vem de frente também com o conceito da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, ele diz que os corpos ou objetos tendem a permanecer em repouso ou em movimento, a não ser que algum fator externo atue sobre eles. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, ó, pensa só comigo, gente. Vamos supor que vocês, nesse momento, não é possível, né? A gente tem que ficar em casa, a gente está de quarentena. Mas vamos supor que a gente está andando de skate, tá? A gente está andando de skate. Nós, em relação ao ponto de referência, nós ao skate estamos em repouso, mas nós, em relação à rua ou à calçada, nós estamos em movimento, certo? Então, a gente está andando de skate. Se tem uma pedra e a rodinha do skate trava nessa pedra, o que vai acontecer? Ela vai parar simplesmente? O skate vai parar e você vai ficar parado em cima do skate? O que acontece? Quando você para, a rodinha trava, o que você estava em movimento em relação
ao ambiente ao redor, você continua em movimento, não é? E daí você vai pra frente, vai ser lançado pra frente, vai tropeçar, bater a cara no chão, quebrar o dente. Não é isso que a gente quer que aconteça. Mas, pessoal, é isso que acontece. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Não no skate, mas com bicicleta, com cadeira de rodinha, sabe? Enfim, essa é a lei de Newton. Então, se você tá... A primeira lei de Newton. Se você está em movimento, a tendência é que você permaneça em movimento, a não ser que um fator externo atue a respeito. Então, se você cair, você... Olha, professora, você está dizendo então que permaneceria em movimento? Sim, se você tropicasse e não tivesse um outro fator externo que atuasse sobre você, você permaneceria em movimento forever, ok? Mas a gente tem um fator, né, chamado chão, que a gente esborracha a nossa cara. Então, esses são alguns exemplos que eu pensei para relacionar com a primeira lei de Newton, tudo bem? Aí a gente entra na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, então ela já tá lá na página, vou mostrar aqui para vocês irem acompanhando comigo, tá? Na página 112. A segunda lei de Newton, conhecida também como princípio fundamental da dinâmica, pessoal, ela está relacionada à aceleração de um corpo, ou seja, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante e inversamente à massa de um corpo. Professora, o que você está querendo dizer, né, com isso? A aceleração de um corpo, gente, vai depender da massa dele, tá? Então, por exemplo, esse objeto que já está em movimento, ele vai tender a permanecer em movimento por mais ou menos tempo, ou com maior aceleração ou menor aceleração, dependendo da massa dele. Se ele tiver maior massa, a aceleração dele será maior, tudo bem? E aí a gente vai ter uma fórmula, tá? A fórmula é a primeira fórmula que tá no quadradinho verdinho da página 112, que ela tá referindo, ela é F, que significa força, e a força nós vamos medir em Newton, tá? A unidade de medida é em Newton. Igual a M, que é massa, né? Nós vamos usar a unidade de medida que é a quilograma, tá? Vezes a aceleração, ok? Que a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Gente, o que é essa coisa de peso, de massa, de Newton? O que é isso? Pessoal, lembra que vocês viram comigo ano passado, lá no 8º ano, diferença de peso e massa? Peso está relacionado à força de gravidade da Terra. Massa é a unidade para expressar matéria. Então, como assim? Para a gente relembrar, minha massa, se a gente vai lá na farmácia de Bitucão, não vai comprar nada, né, na farmácia. Mas você chega lá, que é só usar a balança e ó, já sai fora. Eu já fiz isso, vocês já fizeram? Então, a gente vai lá, usa a balança e você vai se pesar. É o seu peso que está sendo medido ali? Não, é sua massa, tá? Então, quando a gente sobe na balança e mostra lá 120 quilos, né, tá relacionado à nossa massa e não ao nosso peso. Peso está relacionado à força da gravidade, tá certo? Então, peso você sempre vai multiplicar, aliás, a massa, para você saber o seu peso, é a mesma coisa que você pegar a massa e multiplicar pela aceleração, que na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Arredondando. Então, exemplo. A minha massa, exemplo, 60 quilos, tá? A minha massa é de 60 quilogramas. Se eu quero saber o meu peso na Terra, eu vou multiplicar por 10, que é a aceleração. Então, 60 multiplicado por 10 é 600 newtons. Então, o meu peso é 600 newtons. Tudo bem? Continuando, pessoal. A gente tem a terceira lei de Newton, conhecida também como lei da ação e reação. Legal, acredito que você já tenha ouvido falar disso, né? Toda ação tem uma reação, tudo que vai e volta, tudo que um dia sobe e desce, essas coisas assim que a gente ouve, né? Essas frases prontas. Mas isso é um conceito da física, galera, olha que legal. E ele diz para nós que toda força de ação
tem uma reação de intensidade igual, direção igual e sentido oposto, tá? Presta atenção aí nessa intensidade, direção e sentido, tá? Faz toda a diferença. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês é quando a gente vai chutar uma bola, tá? A gente vai chutar uma bola. A força, a ação que a gente tem em chutar a bola tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, porém sentido oposto da bola batendo no nosso pé. Dá para entender? É o que acontece quando se você, no momento de raiva, de furor, meu Deus, eu não consegui entender a matéria da professora Daniela, você dá um soco na parede. Lógico que ninguém é o gênio, né, de fazer uma coisa dessa, mas tá, vai bater na parede. Não vai machucar a mão, ô criatura abençoada? Por quê? Terceira lei de Newton. Se você tem uma ação, ela vai ter uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentido oposto. Por isso que vai machucar a mão, vai poder quebrar a mão, enfim, tá? Um outro exemplo também é quando nós estamos nadando, tá? A ação que a gente tem em jogar a água para trás, quando a gente vai nadar, vai fazer o movimento do nado. Ai, nossa, maravilhoso esse meu nado, né? Que é isso? O que a gente não faz para ter uma didática, né? Numa aula gravada. A gente tá nadando, você tá empurrando a água para trás. A reação que você tá tendo é que a água está te empurrando para frente, tá? Mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Pessoal, beleza? Sobre as leis de Newton é isso. Eu vou enviar alguns exercícios para vocês, tá? Assistam, quantas vezes for necessário, pause o vídeo, tudo bem? Caso seja necessário, tá? Encaminhar alguma dúvida, não entendeu, pode estar passando por Jonathan, ele me passa. Eu tô à disposição de vocês, tá? Eu quero que vocês entendam, aprendam e fiquem em casa para que logo a gente volte para a escola e tenha nossas aulas presenciais maravilhosas como a gente sempre teve. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais!